Olá, bem-vindo. Nesse ponto, já vimos os fundamentos de um modelo de estimativa que considera fatores de custo secundários complementares à medição do tamanho, o fator de custo primário. Agora, você vai aplicar esses fundamentos usando a fórmula de estimativas do esforço do COCOMO 2 e entender como distribuir essa estimativa global em níveis mais finos em termos de fases ou atividades. Tendo isso em perspectiva, o objetivo dessa lição é apresentar e exemplificar o uso da fórmula de estimativas do esforço com o COCOMO 2, propor uma estratégia de compatibilização para a aplicação do COCOMO 2 com a análise de pontos de função, dando exemplos por meio de casos de estimativa, discutir o alcance do resultado da aplicação da fórmula e como extrapolar os resultados para todo o desenvolvimento. Fornecer referência e orientação para derivar o esforço em uma combinação de fases e disciplinas a partir do esforço global do desenvolvimento. E, por fim, discutir quais os tipos de trabalho cujo esforço é incluído nos resultados da aplicação da fórmula e quais não estão incluídas nas horas estimadas. A fórmula para estimar o esforço em homens-mês, indicado na fórmula pela variável PM, consiste de 4 componentes. Um primeiro, indicando os efeitos proporcionais da produtividade por meio da constante A, e cuja calibração default é 2,94. O segundo, com o fator de custo primário, tem o objetivo capturar o tamanho. Ele, na fórmula, é expresso em milhares de linhas de código, ou KSLOC. No entanto, recomenda-se o uso do modelo onde se deriva indiretamente esse valor a partir da medição ou aproximação do tamanho em pontos de função. Em breve, explicamos como fazer essa adaptação. O terceiro componente reflete a estimativa dos efeitos exponenciais da produtividade no esforço. Ele é o resultado da avaliação dos fatores de escala no projeto em avaliação e assunto visto na lição anterior. A linha de base desse componente exponencial de produtividade é indicada pela constante B, cujo valor na calibração default é 0,91. Por fim, o quarto componente é o fator de ajuste do esforço, ou EAF, que resume os efeitos dos fatores de custo avaliados conforme o modelo adotado, projeto preliminar ou após a arquitetura, já discutido em lições anteriores. Para usar pontos de função como representação do tamanho, ao invés de milhares de linhas de código, e para obter resultados do esforço em homens-hora ao invés de homens-mês, é necessário estabelecer algumas relações, em especial, uma quantidade de homens-hora por homem-mês, por default no COCOMO 2, se consideram 152 homens-hora para cada homem-mês, e uma quantidade de linhas de código para cada ponto de função. Recomendo trabalhar com uma média de 100 linhas de código para cada ponto de função, ou seja, 10 pontos de função equivaleria a 1 KSLOC, e 1 KSLOC equivaleria a 1/10 de pontos de função. Com a calibração do modelo, ou seja, a determinação de valores para as constantes de produtividade proporcional e exponencial, as constantes A e B, se ajustam distorções dessa aproximação em relação à conversão de pontos de função para linhas. Bem, vamos então para um exemplo de aplicação. Nós temos como parâmetros de entrada o tamanho, em 300 pontos de função, o resultado da avaliação dos fatores de custo proporcionais foi de 0,35, que nós vamos usar como fator de ajuste do esforço. O resultado da avaliação dos fatores de escala, se nós os somarmos, chegamos em 18,87. As constantes, que refletem a produtividade no ambiente em que a estimativa vai ser feita. A constante de produtividade proporcional A, ela foi calibrada em 1,20, o default é 2,94, e se utiliza o valor da calibração default para a constante exponencial, 0,91. Daí, da aplicação do modelo, nós temos que
Os efeitos exponenciais, eles indicam uma deseconomia de escala, porque o expoente ele é maior que 1. Se fosse menor, haveria economias de escala. E o esforço em homens-hora seria a nossa constante de produtividade proporcional, 1,2, o A. A quantidade de pontos de função nós precisamos converter para a unidade de milhares de linhas de código, e por isso a gente divide por 10, eleva o componente exponencial da fórmula, aplica o fator de ajuste do esforço e transforma o resultado, que é em homem-mês, para horas, pela quantidade de homens-hora por homem-mês. Então, daí a gente chega em 2.681 horas, que corresponde a um IP, a um índice de produtividade de 8,94 horas por ponto de função. Se nós fizermos uma avaliação similar, porém utilizando como parâmetro de entrada um projeto 10 vezes maior, 3.000 pontos de função, e mantendo todas as demais variáveis e constantes, nós chegamos a um total de 33.644 horas, ou um IP de 11,21. Então, apesar de se manter tudo igual, porque nós estamos mudando a ordem de grandeza do produto, nós chegamos a índices de produtividade bem diferentes, que não seriam traduzidos no resultado se nós trabalhássemos com modelos de simples relações em termos de horas por pontos de função. Mas aí fica a pergunta, né? A gente tem 33.644 horas, mas a que se referem essas 33.644 horas? Para responder essa pergunta, antes é necessário entender melhor o quadro com a distribuição média do esforço investido no desenvolvimento. Ele apresenta, nos títulos horizontais, as fases da evolução do desenvolvimento. Utiliza-se o processo unificado como base, mas essa lógica é válida independentemente da metodologia utilizada. Por exemplo, a iniciação corresponde ao trabalho para desenvolver o Product Backlog em metodologias ágeis, e a transição corresponde ao esforço final da liberação do produto quando os objetivos que motivam o projeto são atendidos pelo produto entregue. Ainda no que tange ao desenvolvimento ágil, tipicamente não há necessidade de segregar entre as fases de elaboração e construção. Logo abaixo das fases, o quadro apresenta o respectivo percentual de esforço médio investido em cada uma. Na linha superior, os percentuais propostos pelo RUP e na linha inferior, os percentuais identificados na elaboração do modelo. Nos títulos em vertical, o quadro apresenta os tipos de atividades necessários ao desenvolvimento. Quando se trata de metodologias ágeis, essa dimensão não é tão importante, porque um mesmo perfil profissional atua como desenvolvedor e deve deter o conhecimento de todas essas disciplinas. Já quando se trabalha com diferentes perfis profissionais, estimar o esforço por tipo de atividade é muito útil no planejamento do projeto. A área central no quadro indica o percentual de esforço médio conforme a fase e o tipo de atividade. Nas colunas à esquerda, o percentual do esforço empregado naquele tipo de atividade dentro daquela fase. Por exemplo, a engenharia de requisitos consome em média 2,28% do esforço total no projeto na fase de iniciação. Na coluna direita, o quadro indica o percentual do tipo de atividade no esforço investido na fase. Por exemplo, a engenharia de requisitos é preponderante na fase de iniciação e corresponde a 38% do esforço investido naquela fase. Por fim, a coluna final, eu tenho os percentuais médios de contribuição de cada tipo de atividade ao esforço do projeto como um todo. Quando o modelo foi definido, se verificou que a variabilidade do esforço empregado na iniciação e na transição era alto demais para sua definição. Havia casos em que se investia apenas 2%, em casos em que se investia 20% do esforço total com a iniciação. Por isso,
o modelo gera horas para as fases de elaboração e construção. Estimar o esforço total pede uma pequena regra de 3. Por exemplo, se a aplicação da fórmula resultou em 33.000 horas, esse valor corresponde a 82% do esforço total. Com uma simples regra de 3, se extrapola o esforço total em cerca de 41.000 horas. Como citado antes, o ideal é que você tenha como parte da sua metodologia os percentuais de distribuição do esforço. De posse dessa referência de esforço, dos 100%, que no caso corresponde a cerca de 41.000 horas, é possível derivar as estimativas em uma granularidade mais fina, conforme a fase e o tipo de atividade ou tipo de atividade na fase. Se você não tem referência alguma, esse modelo é um bom ponto de partida para você definir os seus percentuais. Por exemplo, se aplicarmos esses percentuais aos valores derivados do modelo de cerca de 41.000 horas, esses serão os resultados a serem considerados no seu planejamento. O modelo considera na sua definição horas resultantes de esforço diretamente apropriado ao projeto, como gerentes de projeto, gerentes de configuração, programadores, analistas de requisitos, arquitetos e analistas de teste. Ele não considera esforço amortizado de maneira indireta no projeto, como departamento pessoal, secretárias, executivos de alto nível. Os exemplos, eles permitem verificar que modelos como o COCO promovem diferentes taxas de entrega conforme o maior ou menor porte do projeto, mesmo quando todas as demais variáveis se mantêm iguais. O modelo por si só traz consigo constantes que refletem a produtividade. No entanto, usar essas referências implica em acreditar que o seu caso de estimativa esteja sujeito ao mesmo contexto que deu origem à calibração dessas variáveis. Quanto mais você conhecer o seu processo, melhores vão ser as suas estimativas. Por exemplo, você saberia montar um quadro de distribuição do esforço entre fases e especialidades, como foi apresentado nesse tópico. Queria agradecer pela sua atenção e oferecer o nosso suporte para qualquer apoio que vocês precisarem. Muito obrigado.